Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui para o canal Lições de Amor, dentro do quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos no capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. E esse é o segundo vídeo desse capítulo. Então, no vídeo anterior, nós vimos que Paulo estava se dedicando nas cercanias de Tarso ao labor com o tecelão comum e recebeu a visita de Barnabé, que era o ex-levita de Chipre. Ele estava em Antioquia, na igreja de Antioquia, e os trabalhos estavam necessitando de mãos laboriosas para o serviço. E então Paulo recebe esse doce convite de Barnabé para, junto com ele, ir para a igreja de Antioquia e começar no labor apostólico. Nós devemos nos lembrar que Paulo apenas aguardava esse instante glorioso em que ele pudesse servir o Cristo. Ele aguardava isso com grande ansiedade e agora, enfim, havia chegado o momento. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Paulo na igreja de Antioquia. E aí Emmanuel vai dizer que a igreja se tornou venerável pelas obras de caridade que oferecia, e diferente da igreja de Jerusalém, que tinha uma atmosfera judaizante, a igreja de Antioquia era um pouco mais dinâmica e aberta, portanto, a receber os gentios e aquelas pessoas que não necessariamente tinham uma visão prévia da lei de Deus, ou seja, muitos pagãos acorriam à igreja de Antioquia para poder ouvir falar sobre a mensagem do Cristo. E aí Emmanuel vai dizer que foi aí que certa vez surgiu um médico muito jovem de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Lucas, que mais tarde escreveu Atos dos Apóstolos, era então esse médico grego jovem que, passando pela cidade de Antioquia, observou aquele movimento diferente e quis saber mais sobre a mensagem que ali era difundida. E foi exatamente Lucas, o autor do alvitre, de mudar o nome dos caminheiros para cristãos. E aí Emmanuel vai fazer questão de registrar isso. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados de viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viajantes de todos os matizes, assim também como caminheiros. O mal, igualmente, tem vários caminhos. Não seria mais justo que nos chamássemos cristãos? Assim, esse título nos recordaria sempre do Mestre Jesus e nos daria a energia que vem e que promana, portanto, do seu nome. E então, os cristãos acolhem a ideia e acham muito maravilhosa. E naquele momento nascia a amizade entre Paulo e Lucas. Lucas, impressionado com o verbo eloquente e algo ácido de Paulo, que sempre colocava as pessoas para pensar, pergunta se ele poderia ter reuniões mais pessoais na sua própria tenda para poder trocar confábulos e trocar ideias. Ao que Paulo aquece, e Lucas não passou um dia sequer sem que fosse até a tenda de Paulo para trocar essas impressões e ter esses diálogos com respeito à mensagem divina. E aí, depois de alguns dias, Lucas parte finalmente para a Grécia e Emmanuel vai dizer que deixou saudades em todos, principalmente em Paulo. E aí Emmanuel vai falar da reflexão de Paulo. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam, sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Isso porque ele ficou gratamente emocionado por esses diálogos sobre o Evangelho com Lucas e sobre a qualidade das relações que agora ele mantinha com as criaturas, pela importância que ele dava agora à fraternidade universal. Então, antigamente, as suas amizades eram de interesse, e agora eram amizades verdadeiras pelo próprio coração.
E Emmanuel vai dizer que numerosos irmãos profetizavam em nome do Espírito Santo. E é interessante porque nessa obra há uma nuance muito importante que Emmanuel vai esclarecer o que é o Espírito Santo. Nota do autor espiritual: ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. E assim seguiam os trabalhos, os labores apostólicos na igreja de Antioquia, mas na igreja de Jerusalém estava acontecendo dramas muito sérios. E houve a primeira martirização de um apóstolo, que foi Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João. É lógico que nós nos lembramos da martirização e do apedrejamento de Estevão, mas a rigor Estevão não era um apóstolo. Então Tiago marca essa primeira morte. Amando de Herodes Agripa, que viveu de 10 a.C. a 44 d.C., rei da Judéia, de 41 a 44 d.C. Então Tiago, filho de Zebedeu, houvera sofrido a pena de morte em grande espetáculo público. E aí, num desses ataques à igreja de Jerusalém, ele, que era um coração sincero, que não conseguia se adaptar ao convencionalismo farisaico, falando com pureza de coração, acabou sendo pego numa enrascada, e os judeus circunstantes exasperaram-se e, portanto, o martirizaram. Além disso, Pedro também estava noticiando que as atividades da igreja estavam comprometidas. Havia muita fome e epidemias na cidade, e isso fazia com que engrossassem as filas para pedir auxílio na igreja de Jerusalém. E aí, portanto, Pedro pedia os recursos e o socorro possível à igreja de Antioquia. Barnabé, com o coração compadecido, decide ir até a igreja de Jerusalém, e Saulo se coloca à disposição para lhe fazer companhia. E assim seguem os dois, de Antioquia a Jerusalém. Portanto, havia imensas surpresas que aguardavam esses emissários de Antioquia, como, por exemplo, a não presença de Simão Pedro na igreja de Jerusalém, porque ele houvera sido levado preso logo após a dolorosa execução de Tiago Maior. Isso porque Pedro tinha pedido o cadáver de Tiago para o sepultar. E aí nós devemos nos lembrar, em Atos dos Apóstolos, a liberação ou a liberdade miraculosa de Pedro na prisão, quando os anjos do Senhor o liberam. Os companheiros de Pedro ficam muito sensibilizados com a situação e arbitram que ele saia da cidade. E a perseguição só não era maior porque Tiago Menor, filho de Alfeu, profundamente asceta e que era bem respeitoso em relação ao farisaísmo da época, devido às suas relações, acabava mantendo, entre aspas, um acordo de paz. Só que a igreja de Jerusalém também estava visivelmente transformada. Como Pedro não estava lá, Tiago havia estabelecido novas regras, e foi Prócoro quem explicou a Barnabé e a Paulo. Ninguém poderia mais falar no Evangelho, vai dizer Emmanuel, sem se referir à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos, e a igreja estava, portanto, equiparada às sinagogas. E toda essa situação gerou muita preocupação, porque na prática Tiago houvera revestido a igreja de Jerusalém com um manto judeu, e o afastamento eventual de Simão houvera, portanto, transformado a igreja nascente. E aí, embora Tiago tenha recebido Barnabé e Saulo com solicitude, não ofereceu lugar para eles ficarem. E aí Barnabé precisa recorrer à sua irmã Maria, e é assim que Saulo conhece João, Maria Marcos. Haviam muitos cristãos que estavam se reunindo na casa de Maria, como se a sede da igreja de Jerusalém tivesse sido mudada para lá. Era muito comum nessas residências simples os cristãos se reunirem para falar do evangelho e orar. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais sinceras e mais generosas que existiam. Não tinha nenhum tipo de medo de ser perseguida, agia com desassombro, destemor e coragem. O destemor e coragem de um coração verdadeiramente evangelizado. Maria então expôs a Barnabé o grande sonho de ter João Marcos junto ao tio para que pudesse se entregar à vontade divina. E aí Paulo, como diz Emmanuel, conhecedor da alma humana, desviou a palavra porque eles dois, Barnabé e Maria, estavam tendo um colóquio único
um colóquio exclusivo falando sobre o quanto que Maria gostaria que João Marcos fosse junto com Paulo e Barnabé nas suas excursões, e efetivamente João não estava dizendo nada. E aí Paulo tenta colocá-lo na conversa. João, sentes de fato a verdadeira vocação para o ministério? E o adolescente, sem dúvidas. E aí Paulo continua: como defines os teus propósitos? E aí João vai dizer: penso que o ministério de Jesus é uma glória. Paulo, que não é bobo nem nada, diz: certo, mas a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Sente-se preparado para o serviço? E aí o adolescente diz que sim, que sente-se preparado para os labores do Evangelho. E aí Paulo se lembra do cálice amargo que foi destinado a Tiago, filho de Zebedeu, em que nós acabamos de citar, que ele foi martirizado, Tiago Maior, o primeiro apóstolo morto, e quando a esposa de Zebedeu oferece os seus filhos para Jesus, pede que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. E aí Jesus fala exatamente isso. Mas será que eles estão preparados para beber o meu cálice? Isso está na obra Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos. No capítulo 4, vamos ler aqui esse trecho. Jesus respondendo a Salomé: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham para o bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E relembrando dessa cena, Paulo então complementa: os obstáculos renovam as forças, como ele vai dizer mais tarde em uma de suas epístolas. A tribulação confere fortaleza. A finalidade divina deve representar o nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, não duvide dos teus triunfos. E assim, João verdadeiramente aquece, e dentro de 3 dias eles seguem para Orontes, quando começam a viagem. É isso, meus amigos. Vamos acompanhar então esses primeiros labores apostólicos de Paulo. Até a próxima, se Jesus permitir.